Pastor Marcos Vasques, Igreja Presbiteriana de Varginha. Neemias 2, de 11 a 20. Quais são os desafios que você tem pela frente? Como estão as suas mãos, firmes ou trêmulas? Como estão os seus pés? Como está o seu coração? Firme no Senhor? Hoje vamos falar sobre o Deus que fortalece as nossas mãos para as batalhas. Salmo 18, 34 nos diz: Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Deus fortalece as nossas mãos, primeiramente nos dando cautela. Neemias várias vezes reconhece que a boa mão do Senhor era com ele. Essa convicção lança fora o desespero e acalma o nosso coração. Neemias chega em Jerusalém e ali permanece 3 dias, sem declarar o seu propósito a ninguém. A falta de confiança em Deus nos leva ao desespero, nos leva a agir por nós mesmos, nos leva à impaciência. E assim metemos os pés pelas mãos e colocamos os carros na frente dos bois. Nos precipitamos e fazemos coisas que nos arrependeremos depois, não é verdade? Neemias confidencia apenas a algumas pessoas de confiança, e assim também nós devemos fazer. Embora devamos nos relacionar com todos e amar a todos, devemos ter pessoas com quem abrir o coração. O próprio Jesus tinha discípulos mais chegados. Portanto, não haja precipitadamente. Confidencie seus problemas e espere no Senhor a hora certa de agir. Em segundo lugar, Deus fortalece as nossas mãos para as batalhas, ajudando-nos a fazer um bom diagnóstico. Neemias percorre toda a cidade à noite e vasculha canto por canto. Neemias examina os muros, as portas, o templo. Neemias olha cuidadosamente para todo o dano e o que seria necessário para a obra. Sem um diagnóstico preciso, não haveria sucesso algum. E a situação era extremamente feia. A cidade estava um caos. Havia escombros por toda a parte, muros derribados, portas queimadas, fortalezas destruídas. O povo realmente estava em grande ruína e miséria, assim como Neemias havia ouvido do relato. O povo estava servindo de escárnio para os inimigos. Havia lugares em que nem seu animal poderia passar, lugares tão destruídos que sequer Neemias podia seguir. Antes de agir, também precisamos de um bom diagnóstico. Assim como o médico precisa de um diagnóstico correto para o tratamento eficaz contra uma enfermidade. Sem um diagnóstico, teremos apenas tratamentos paliativos. Olharemos de modo superficial. Só Deus sonda o coração, mas isso não quer dizer que não há nada que possamos fazer. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir os propósitos do coração. A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Ela é reta, justiça pela qual julgamos. O Espírito Santo nos dá discernimento e Deus quer que peçamos a Ele sabedoria. Precisamos de um diagnóstico do nosso coração, um diagnóstico da nossa causa, um diagnóstico da nossa vida espiritual. Precisamos olhar em cada canto do nosso coração. E não sozinhos, pois vamos nos perder em um labirinto sem fim, mas precisamos sondar o nosso coração com Deus, com aquele que esquadrinha o nosso coração e nos conhece. E precisamos pedir a Deus e usar a sua palavra para termos discernimento diante das situações e sabermos como melhor agir. Mas em terceiro lugar, Deus adestra as nossas mãos para as batalhas, nos dando disposição. Neemias, após fazer o diagnóstico, poderia ter desistido, desanimado. Era uma obra grande demais. Neemias poderia ter sido levado ao desânimo ao olhar as circunstâncias. Mas a convicção de que Deus é quem fortalece as nossas mãos trouxe disposição a Neemias. Neemias sabia que a boa mão do Senhor era com ele. A obra é de Deus. Nada mais encorajador do que sabermos que estamos fazendo a vontade de Deus e que Ele é conosco. Neemias relata tudo o que viu e em seguida encoraja e anima o povo para a obra. Ele expõe como a boa mão do Senhor fora com ele todo este tempo e de como o rei da Pérsia lhe foi favorável. Com certeza Neemias relatou tudo o que acontecera, como Deus inclinou o coração do rei e como Neemias alcançou favor e como Deus o surpreendeu. O resultado foi que o povo se dispôs.
todos tiveram as mãos fortalecidas para a boa obra. Por isso a Bíblia diz que devemos encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, animar uns aos outros, admoestar uns aos outros. E Jesus também nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas em quarto e último lugar, Deus adestra as nossas mãos para as batalhas, porque Ele nos dá a garantia da vitória. Não demorou muito para os inimigos atacarem. A oposição veio imediatamente. Os israelitas foram atacados com injúrias, escárnios, ameaças. As nações ao redor, inimigos de Israel, tentaram jogar o povo de Deus contra o rei da Pérsia. Mas Neemias temia mais o Deus do céu. Xerxes era um rei de um reino terreno e poderoso, mas era homem como qualquer um de nós. Mas Deus é o Rei dos céus, Ele está num alto e sublime trono. Neemias confiou que o Senhor é quem daria bom êxito, afinal a obra é de Deus. E Paulo nos diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Os inimigos, sim, seriam envergonhados e não teriam parte em Israel, o povo de Deus. Assim como os ímpios não terão parte no reino de Deus e no juízo serão esquecidos para sempre. Concluindo, tudo é possível porque o restaurador por excelência de Israel já nos trouxe completa restauração. Quando Jesus viu o templo, disse que destruiria e reconstruiria em 3 dias, referindo a si mesmo. Ele é o nosso templo, Ele é o tabernáculo de Deus com os homens. Ele, em um só ato na cruz, em 3 dias, restaurou para sempre todas as coisas. Ele é o guerreiro da cruz, o trabalhador incansável do Calvário, que realizou a maior obra de todas. Ele viu o nosso estado de miséria, o caos no qual nos encontrávamos. E ele, mais do que ninguém, enfrentou escárnios, perseguições, oposição, injúrias. Ele foi traído, perseguido, preso, julgado como um criminoso, esbofeteado, colocado numa cruz. Foi morto pelos nossos pecados, mas venceu a morte e ressuscitou. E ele prometeu nos preparar um lugar, e ele trará novos céus e nova terra, e trará não uma Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém celestial, incorruptível, indestrutível. Ele restaurou para si um povo que habitará com ele para sempre em novos céus e nova terra. E este Jesus vencedor, o Rei dos Reis, que está no trono do universo, que é o Rei dos Reis da terra, que é o Rei soberano, diante dele se dobrará todo o joelho, e é nele que nós somos mais do que vencedores. E é o Rei que venceu na cruz, é aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Cristo que nos anima para as batalhas. Nele nós somos mais do que vencedores. Que este Cristo venha fortalecer o seu coração. Que Jesus também, assim como foi com Neemias, venha nos dar cautela, paz ao nosso coração. Paz, assim como deu aos discípulos na tempestade, diante dos desafios das batalhas do dia a dia. Que Cristo Jesus nos ajude a fazer um exato diagnóstico da nossa situação. Que Cristo venha nos dar de fato disposição, bom ânimo para a batalha. E que Cristo venha fortalecer o nosso coração com a certeza de que Deus nos dá a vitória em Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço.